Boa tarde, pessoal. Então, iniciando a nossa reunião de debates do LIER, mais uma quarta-feira de discussões. E hoje, especialmente, estamos recebendo o Lídio Alfredo Rossiter Neto, mestrando do nosso PPGH UFAL, que vai apresentar os andamentos da pesquisa de mestrado dele. E hoje, com a apresentação, a publicação dele tem por fim expor-me a execração geral, episódios de conflitos e a administração eclesiástica da freguesia da cidade de Alagoas, em meio à epidemia de cólera, 1856-1862. Lídio, muito obrigada mais uma vez por trazer o trabalho na roda para a gente discutir. Fique à vontade e qualquer coisa, estamos aqui. Obrigado, professora. Como sempre, eu gosto de agradecer a oportunidade e a presença de todos aqui para apreciar e avaliar também, porque esse é o principal objetivo, certo? É para demonstrar o que foi galgado, mas também para ter as devidas arguições dos meus pares, né? Como você mesmo falou, minha pesquisa até então, ela engloba a administração das freguesias no período do Império Brasileiro, mais especificamente a partir do Segundo Reinado, e de que forma a gestão do cotidiano era administrada pelos regulares e pelos eclesiásticos. Aqui, em particular, este capítulo que eu trago hoje, o que eu almejo ser o segundo capítulo da minha dissertação, é um caso específico envolvendo um episódio de conflito junto ao vigário da Vila das Alagoas, com a presença da província e suas ramificações, certo? Eu coloquei aqui uma pequena introdução do escopo geral da pesquisa, né, que tem como objetivo estudar a atuação desses membros, tanto do episcopado olindense e do clero alagoano, enquanto tutela do padroado régio, né, na gestão dessas freguesias. E o processo que vem logo em seguida, também conhecido como a restauração ultramontana, com a apresentação da gradual reforma institucional que vai ocorrer nesse período, né, a partir do fim do período regencial e seguindo até, ao longo do Segundo Reinado, culminando na passagem para a Primeira República. Em particular, observar de que forma esses aspectos econômicos, políticos, sociais, como no caso da chegada das epidemias, né, de febre amarela, mas especialmente do cólera, influenciaram na interiorização desses preceitos, certo? Então, eu vou precisar fazer um pequeno apanhado, né, como se formou o padroado régio e a relação simbiótica entre essas duas instituições, certo? Que tem a sua relação, ou melhor, sua relação remonta desde o processo de colonização, né, no Novo Mundo, vinculado aos reis ibéricos e a propagação de suas colônias, mas também a propagação da fé católica, promulgada pelos papas da época, do século XV em diante, né, promovendo o vínculo da figura real, enquanto líder da Ordem de Cristo, e a expansão territorial e, mais uma vez, propagação das suas crenças, né? E, ao mesmo passo, para a sustentação desse clero, vai se estabelecer ferramentas e organismos burocráticos para transportá-los, né, no caso, para o Novo Mundo e suas colônias, e também para a sustentação do clero em geral. A exemplo da angariação dos dízimos e do repasse, assim como a nomeação de bispos e outras denominações que, a partir desse momento, passaram a ser atribuídas pela coroa. No exemplo brasileiro, a coroa Portugal. Aqui é uma pequena cronologia, no caso, como já vim falando, né, a participação da igreja no processo de colonização, seja na catequese e na conversão dos nativos, vinculada no preceito eclesiológico do salvamento dessas almas, vinculadas ao modelo econômico de escravização por parte da coroa. Em seguida, enquanto essa igreja vai se vinculando à coroa,
ela vai criando certa autonomia perante a Cúria Romana no passar dos séculos. Entretanto, ela vai sendo aparelhada pelo Estado, né, introduzindo esses pequenos modificações nessa relação, né, no caso, benesses, mas também tomada de ação sobre a gerência desses clérigos, né. Nós vamos ter, ainda nas vésperas da proclamação da independência, um contexto de grande mobilização, porque você vai ter um clero, aqui nós atribuímos o termo regalista, um clero de atuação política, um clero de, muitas vezes, possuidores de terras, possuidores de escravos. Você vai ter esse aspecto de veras único da experiência na colônia brasileira. Aqui uma citação do Guilhermando Vieira, né, que antes da Constituição de 1924 ser ortogada, e sem que existisse uma concordata com a Santa Sé, o imperador já fazia uso dos seus direitos, nesse caso referindo à gestão perante a igreja, né? Por detrás dessas iniciativas havia toda uma mentalidade jurídica articulada e, por fim, tomada de comum aceitação durante os séculos da colonização. Quer dizer, mesmo com a independência, né, e a fundação do Império, essa herança portuguesa prevalece, né? Você herda essa estrutura em que esses movimentos nesses outros países vai ser atribuídos nomes como josefinismo e entre outros termos, mas aqui vai ser atribuída essa nomenclatura do regalismo, herdada diretamente da coroa portuguesa, apesar das modificações jurídicas atribuídas à independência. Contexto público, ainda se tratando ainda de um ambiente agrário, né, nem sonhava em processo de industrialização, assim como as atribuições que pertenciam aos clérigos, aos poucos vão sendo cerceadas ou modificadas e entregues a agentes seculares. Num âmbito mais abrangente, a esses elementos, né, que outrora permaneciam vinculados apenas ao âmbito religioso, atribui-se também elementos de ação política, né, de direta interação com a população. É uma citação da Aline Control aí, que eu coloquei, que atribui às igrejas cristãs difundir ensinamentos que não se limita às ciências dos sagrados e aos fins últimos do homem. A religião vivenciada dentro das igrejas cristãs excede os limites do espaço limitado e manifesta-se coletivamente nos hábitos dos praticantes, tornando sua influência portadora de um conteúdo cultural e agente de socialização. Então, o processo que, ao mesmo tempo, vai cerceando a gestão do cotidiano, vai tirando do âmbito desses clérigos a gestão do cotidiano, vai também cerceando a ação política deles no cotidiano. É claro, de uma forma lenta, gradativa, e que vai ficando cada vez mais evidente ao passar das décadas do século XIX, né, com a chegada do período regencial e mais forma mais explícita durante o Segundo Reinado. E o contexto religioso em si. O mesmo processo que instaurou essas condições para a sustentação desse clero regalista, né, de questionar as dominações tradicionais da igreja e participação política, vai criar um ambiente, essa mesma situação de dependência, certo? Só que ao mesmo passo que a Cúria Romana vai promover uma reavaliação dessas atuações. Já passaram-se séculos desde dessa iniciativa, né, de expansão da fé, e agora ela requer, de forma de retorno, um novo clero que vá alinhar suas diretrizes ao centro na infalibilidade papal. No caso, nós vamos ver a principal divergência entre um Estado que procurava reformar a igreja, mantendo intacta a sujeição às instituições eclesiásticas ao governo,
e a Santa Sé, que, ao contrário, buscava aumentar a sua liberdade e independência em relação ao Estado. Né? No caso, ambas as esferas teriam que, para manter-se esse vínculo pré-estabelecido, eles teriam que arcar com uma série de inconsistências e relações tumultuosas, que nós vamos ver agora em seguida. Eu tenho um exemplozinho aqui, funilado em episódios de conflito, como o que eu pretendo trazer hoje aqui para vocês. É o seguinte. Espero que esteja tudo claro até agora, pessoal. De fato, é muita coisa. Na década de 50 do século XIX, houve uma intensa propagação de doenças e epidemias devido ao tráfico, em parte, que já, mas principalmente a transição, né, entre os continentes, assim como outras epidemias que antecederam. Este flagelo, a como se refere, foi a epidemia de cólera que se deu no Brasil no final do ano de 1855, né, iniciando na província do Pará, descendo pelo continente, né, até cerceando as províncias, uma a uma, até chegar em Alagoas, de fato, em novembro de 55, em que, com completo despreparo, as presidências, né, e a população tiveram que lidar com a mortandade alarmante e de larga escala. E é um dos pontos, né, podemos ver na literatura, na geografia, como o Sávio de Almeida, né, o Figueira Júnior, que vão compilar esse período, né, como uma intensa transição, especialmente para a história da saúde pública, mas também nesse âmbito, não pode deixar de tocar o âmbito do sagrado, pois é um elemento tão inerente à fé cristã, que é a morte e o morrer. Né? Então, esse episódio de conflito que eu trouxe hoje, ele ocorre exatamente nesse período, nesse ciclo epidêmico, né, que o Sávio se refere como 1856 a 62. Entretanto, esse episódio em específico se encaixa justamente ali no final de 55 e 56, onde, após a chegada do cólera no final de 55, nós vamos ter a instauração de comissões de saúde pública atribuídas a várias regiões. Você vai ter uma estratificação do território da província, a qual vai ser designado comissões de socorro para vários terrenos. Né? Inicialmente, como podemos ver na historiografia, descendo pelo Rio São Francisco, devido à propagação ter sido de maior intensidade através dos portos, em seguida subindo pela costa e zona da mata, em que há essas regiões, além da comissão central, tomando conta da capital, você vai ter essas comissões destrinchadas pela província, na qual elas vão ser atribuídos poderes e certas gerências para que eles lidem com o cólera, né, e com os pacientes. Nesse período, de novo, com a chegada tão alarmante, se tem relatos de casos atrozes. Né? Interessantemente, junto a essas comissões de médicos e facultativos, que de fato, não é à toa que é um período muito primoroso para a história das ciências médicas aqui no Brasil, por se tratar de uma área do conhecimento que estava nascente ainda, pelo menos aqui no território brasileiro, e que vão se munir de teorias já arcaicas, né, no qual atribuía a propagação do cólera aos maus odores,
aos miasmas que exalavam das catacumbas, inclusive é um dos motivos, essa é a teoria que impulsionou justamente a proibição dos enterramentos nas igrejas, nos templos, a propagação da criação de cemitérios públicos, né? E interessante, como disse, uma coisa muito interessante é a nomeação de padres para essas comissões também, em 2 âmbitos. O primeiro, que de fato é a velocidade era alarmante com que ela se propagava, e por não haverem tantos médicos, carecia do auxílio de quem pudesse ajudar, mas principalmente pois eles também eram servidores públicos, certo? Vigários, padres, outras funções que lhes era necessário, não só a realização dessa administração de remédios e outros afazeres cabíveis para o tratamento da doença, mas também vinculada à extrema-unção, por exemplo, ou à unção dos doentes, propriamente dito, durante esse caos. Né? Aqui uma frase no qual o presidente da província, até então, né, foi transmitir, avisando a chegada do cólera no final de novembro de 1855, na qual ele traça principalmente a chegada, né, alarmante, com que pega pelo interior da província, né, e vai descendo, sempre trazendo consigo a imagem do rio como um propagador, né, inanimado, mas de fato um vetor para a crença da época. E chegamos então à figura do conflito em questão, que chamava-se Padre Domingos José da Silva, que era um padre na nacionalidade portuguesa, que foi vigário das Alagoas por 40 anos, de 1830 a 1870, no dia da sua morte. Podemos constatar também que ele, nas fontes, ele era dono de terra, possuía um sítio na proximidade da freguesia. Em algumas das fontes cita que ele era dono de escravos, e ele se vangloriava da sua participação na Guerra dos Cabanos, com outro livro do Sávio de Almeida, né, no caso Memorial, de Vicente de Paula, que relata desde a chegada dele lá na década de 30, ele já tinha uma certa notoriedade na região, e mesmo naquela época ele já exaltava essa postura, né, essa personalidade desse padre tradicionalmente brasileiro, se puder me permitir falar isso, apesar da sua naturalidade portuguesa. E é interessante que para ilustrar esse episódio de forma mais maior caricatura, eu trouxe também algumas citações dele, porque ele já aparece em outros episódios, né? Em parte, essa pesquisa é uma expansão da meu trabalho de conclusão de curso, onde eu aferi também sobre os ciclos epidêmicos, sobre a administração, e ele já naquela época já demonstrava vários conflitos, tanto com o bispado, com a diocese, melhor dizendo, e com a presidência, e com outros pares, mesmo na década de 50, na década de 40 também, como eu trouxe uma citação aqui. Perdão, isso aqui primeiro. Em 1846, durante uma fala dirigida à Assembleia Legislativa, o então presidente Antônio Manuel Campos de Melo trouxe à tona uma das principais preocupações que ele tinha quanto à gerência da província, e atribuir esses problemas de violência e de desordem a um exemplo de um certo padre, naquela época já era vigário da freguesia, e sua ingerência quanto a propagação do que ele atribuía a ser os dizeres religiosos, né? E ele chama a atenção para citar diretamente o padre Domingos José,
constando-me que o reverendo vigário desta freguesia, Domingos José da Silva, vigário-geral, vou tentar isso em um segundo, constante e publicamente transita para seu engenho, daí para esta cidade, acompanhado de 3 indivíduos armados com bacamertes e granadeiras, que são armas da época, cortadas. E aí, senhores, como todos os párocos, principiando pelo muito reverendo vigário-geral, cumprem com suas obrigações. Andar sempre acompanhado de valentões e assassinos armados, a despeito das leis das mais estritas ordens deste governo, que belo exemplo. Não admira, pois, o estado lamentável que havemos chegado. Isso é apenas um dos mais antigos relatos a respeito da figura do padre Domingos José e suas, me permite dizer, suas peripécias, sua notoriedade. É interessante ele se referir a ele como vigário-geral, porque ao longo da carreira, nas fontes oficiais, é possível ver uma não disparidade, mas uma modificação nas suas atribuições. Mas se nessa época já se referia a ele como vigário-geral, porque durante esse exemplo que eu trouxe aqui, também no Delermando, quando foi criada a Vigaria-Geral das Alagoas, não se sabe. Sabe-se, porém, que é anterior a 1755. Era exercida normalmente pelo vigário de Alagoas, né? Vila Madalena, Alagoas. Em manuscrito da Biblioteca Nacional se lê: os párocos da Vila de Alagoas são vigários gerais subordinados ao vigário-geral do Bispado por via de apelação, tendo a mesma jurisdição que a Constituição concede ao vigário-geral de Sergipe del Rei e o Bispo Aranha por portaria de fevereiro de 1755 e permitiu algumas ordens. Interessante que já nessa época, isso pós-Guerra dos Cabanos, você tem uma posição de elevada jurisdição, pelo menos no tocante da nomenclatura, digamos assim. A ele é atribuído gerência ou pelo menos subordinação nominal dos outros párocos e de vigários de outras regiões, pelo menos até esta data a que se refere. Entretanto, em outros momentos, principalmente agora na década de 50 e 60, como eu pude aferir no meu TCC, ele vai ser referido apenas como vigário da freguesia especificadamente. Vale a pena considerar que a reorganização dessa estrutura cerceou dele essa maior abrangência de poder, que só já seria o suficiente para, no mínimo, inflar a personalidade já notória do padre. E aqui não vou me ater aqui, mas também foi uma descoberta no trabalho de conclusão, é de que houve um grande processo de afastamento que ocorreu na década de 60, quando ele retornou de uma viagem à Europa, né, e essencialmente não ajudou a sua causa, né, para reduzir sua infâmia. Perdão. Bom, mas finalmente, de fato, ao episódio em si. Em data de 25 de dezembro de 1855, perdão, em data anterior a esta, durante a criação das comissões de socorro, em particular essa atribuída à cidade de Alagoas, o padre Domingos José foi nomeado como presidente dessa comissão, por sua longa carreira, supõe-se. Entretanto, na data de 25 de dezembro de 1855, por meio do Diário de Pernambuco, no Diário de Pernambuco foi publicado, por meio do Diário da imprensa oficial de Alagoas, que o padre Domingos José ia ser afastado desse cargo, por ingerência. Pois, entre uma das acusações que nós temos noção, ele não realizou suas tarefas como a realização da extrema-unção de 2 escravas que haviam falecido durante o auge da epidemia, essencialmente. E em seguida ele foi afastado. Infelizmente não encontramos ainda
essa publicação, né? Mas ainda está em aberto. O que encontra-se é a defesa do padre de 7 de junho de 56, onde ele vai proclamar, né, através de correspondência para o Diário de Pernambuco, a defesa das suas ações, né? Aqui. Inicialmente ele vai atestar, né, que inclusive é o título dessa apresentação, né, que a presidência da província busca expô-lo à escração geral, porque se a ele tivesse comunicado pelos devidos canais, não haveria sido atestado de que ele não cometeu o que lhe era acusado, né? Mas não satisfeito, ele vai esclarecer o que havia acontecido. Segundo ele, a suposta partida dele, né, a inatividade dele teria se dado pela burocracia instituída pela comissão do socorro, no qual a ele não foi avisado que as escravas estavam definhando, e por isso, por não haver o documento que atestava essa condição, ele minimiza dizendo que não cabia a ele estar lá, pois sem tal documento ele não tinha como saber que era necessário realizar a sua função naquela data. E uma das acusações também ele fala que ele havia fugido da matriz. Ele disse que não era o caso. Aí ele havia transitado de volta ao seu sítio, que era alguns milhas da matriz, e que estaria lá aguardando, que em sua avançada idade não estaria em outra região ou mais distante para capaz de se acometer da doença. Sim, mas o mais interessante é que durante essa autodefesa ele vai aproveitar a oportunidade para acusar outros agentes públicos e eclesiásticos. Ele vai dizer que não havia necessidade de exclamar a sua retirada do cargo da presidência por causa do falecimento dessas mulheres, porque o vigário de Pilar, Padre Jacinto, durante sua gerência, havia permitido o falecimento de mais 400 pessoas e sem unção, e havia também largado a vigaria, as lástimas, e nem por isso foi afastado do seu cargo. Ao mesmo tempo, ele também vai criticar o juiz de direito de Penedo, que também havia partido da cidade quando o cólera havia chegado na cidade. E, por fim, ele vai enaltecer a sua própria participação e os feitos juntos com o bispo da purificação divina durante a Guerra dos Cabanos. Ele vai traçar toda uma história, todos os pernoites que ele passou na mata fechada para convencer as pessoas da rendição. Uma pequena frase, um pequeno enxerto da publicação dele, né? Quem passou por todas as provas, quando outros servidores de Estado, que eu sempre gostei de sublinhar essa frase, por ser um aspecto que é sempre trazido por ele, se vê mais, em toda a documentação oficial, se vê muito ele se referir dessa forma, mais do que clero da diocese, não sonhava de o ser. De certo, não pode conformar-se com a injustiça de uma arguição perdida na idade avançada que hoje toca. O intuito, pois, repeliu o desconceito que lhe rogo. Pede aos senhores redatores a publicação destas mal traçadas linhas e a todos que as lerem indulgência às faltas que contiverem. Bem, isso foi em junho de 56. Publicação número 155 do Diário de Pernambuco. A publicação do mês seguinte, número 160, datada de 8 de julho, vai conter a réplica do padre Jacinto, vigário de Pilar,
na qual ele sai em defesa do presidente da província, alertando que não foi errado da parte da presidência se utilizar do veículo de comunicação para remover o padre da função, e que se foi por inimizade ou pela vontade de possíveis inimigos e de falcatruas, era merecido do padre, e não por conta do presidente da província. Em seguida, ele defende-se das acusações. Ele vai explicar que ele, enquanto vigário de Alagoas, tem uma série de outros clérigos e agentes públicos para cercá-lo e ajudá-lo nas funções, enquanto que ele, até aquele momento, estava sozinho e carecia de auxílio, e mesmo assim não lhe foi ofertado, onde um dos párocos colados da cidade de Alagoas ele pediu pelo auxílio de um dos párocos colados da cidade de Alagoas para ser enviado para Pilar para auxiliá-lo, e o padre Domingos José havia negado de que se fazia necessário lá em Alagoas. E quando se refere a ele ter abandonado a vigaria, ele relata também que não, muito pelo contrário, eu nunca a abandonei, sempre estive aqui. Essa é a defesa dele. Eu nunca saí daqui como você o fez. É muito interessante que o linguajar utilizado por eles e o âmbito em que essas discussões ocorrem é estritamente interpessoal, né? Muitas vezes atentados, permitir o termo, a honra desses indivíduos, né? É um elemento muito forte na cultura de se chocar o tempo todo, né? E para corroborar esse tipo de personalidade do padre Domingos José, o vigário Jacinto vai invocar também o nome de vários agentes disponíveis na fonte oficial, que vão atestar de que eles que não só vão atestar as ingerências do próprio padre Domingos, como vão intervir em sua defesa, explicando das falcatruas e das inverdades que o padre já era notório na região por fazer. Né? No final do mês, na publicação 174, vai haver a réplica do juiz de direito, Cândido José de Moura, na qual ele inicia por salientar a sua carreira. Ele vai falar diretamente com o Diário de Pernambuco para explicar como se tornou juiz lá do direito, juiz de direito da cidade do Penedo. Mas em seguida ele vai acusar a ingerência do Domingos, invocando sua má reputação na província. Ele vai dizer que enquanto lia, né, ele vai começar com a linguagem florida de exaltar a publicação, né, e vai dizer que tive a triste transição de assuntos elevados, sempre plena para o arranzel com que o nome da correspondência do reverendo Domingos José da Silva, vigário, infelizmente, desta freguesia, que sem defesa possível para o seu mau comportamento na tremenda crise do cólera, porque passou essa cidade, recorreu à insólita defesa de tirar calúnias sobre empregados públicos de reputação bem fundada, como costuma fazer sempre que se vê obrigado a defender-se de justas arguições, todos os dias pesam sobre ele. Né? É um testamento à figura do padre em sua própria freguesia. Sendo eu uma de suas vítimas, força-me que diga alguma coisa em minha defesa, não porque receio que seja esse vigário acreditado em minha província, onde é bem conhecido por caluniador, demandista e mau pároco, mas porque tem de ser lida a sua correspondência nesta e em outras províncias, e entrar ao menos em dúvida a falsa arguição de haver eu abandonado meu posto de juiz municipal do Penedo e fugido para esta cidade com medo do cólera, que ali se desenvolvera,
Máxime depois de haver sofrido igual calúnia de outros meus gratuitos inimigos que não perdem a ocasião de vilipendiar-me e distrair-me, e que até agora tenho entregado ao desprezo de que são dignos. De novo, é um elemento sempre muito presente nessas fontes, a, esses inimigos, essa necessidade de defesa pessoal, né, dessas pessoas, desses agentes. E durante toda a publicação, na correspondência, ele vai até ao motivo de sua saída do Penedo, segundo ele, pela nomeação de outro cargo em Alagoas, e vai salientar ainda mais a figura do Padre Domingos enquanto um agitador, digamos assim, um indivíduo munido de uma longa e extensa série de conflitos com o público da de Alagoas, no mínimo desde a sua chegada ao Brasil. E, por fim, em 18 de outubro de 56, na publicação 246, o Domingos vai triplicar em sua defesa. Ele vai destrinchar, né, as acusações feitas pelo vigário do Pilar, Padre Jacinto, esclarecendo sua relação com os outros membros do clero. Ele vai particularmente em direção dos aspectos da gama de relação entre esses párocos. Através da fonte oficial, é possível perceber, através de circulares e ofícios e avisos, tanto entre a presidência da província quanto pelo bispado de Olinda, toda uma gama de relação entre esses indivíduos, né? No caso, como mencionado pelo vigário de Pilar, a transição de outros párocos colados entre as freguesias, a restauração das matrizes. Ele vai exemplificar que a participação deles não tirava dele a participação desses outros agentes não tirava do Padre Domingos não tirava dele, não tornava as ações deles nulas, no caso, não era por esse fato que ele era não era por causa disso que ele era ingerente. E a todo momento que os acusavam, eles o acusavam de não arcar com as suas ações, né, não arcar com as suas devidas atividades, ele exemplificou o que fez durante a participação na Comissão do Socorro e ainda passando uma moto aqui, como presidente da Comissão do Socorro, mas ainda como vigário da administração de remédios aos coléricos na freguesia de Alagoas, além da comunidade de Itaperaguá. E para corroborar a sua participação, ele também anexa à publicação da correspondência as correspondências com esses facultativos e médicos que atestam a sua participação, a sua realização de extremas unções, suas realizações de aplicação de remédios e curas de coléricos. Mais uma vez, rompendo essa barreira da fonte oficial e expondo no ambiente público, ainda que de acesso limitado, em outra província, para defender-se e enaltecer-se ao mesmo tempo. Né? Você vai ter esse conflito entre essas partes que já não cabe mais na esfera meramente institucional, né? Ela transpõe, né, a influência para o âmbito público. E quanto ao juiz de direito de Pilar, de Penedo, ele anexa uma carta que, de fato, é uma que
chama muita atenção. Além de defender-se das acusações do juiz, ele publica a carta da ex-esposa do juiz, Dona Rosa Francisca de Araújo Osório, a qual acusava ele de destituí-la e arruinado sua vida. E nesse momento não dispus a carta por completo, mas para o escopo dessa pesquisa é interessante a atenção que é dada às acusações, né, atribuídas ao juiz, no caso de ter se aproveitado da moça, de ter tomado para si as posses do pai dela, que era reverendo, enquanto em vida, e que havia deixado ela às mínguas e, mediante se aproveitar da riqueza que ele teria tirado dela para impulsionar sua carreira quanto juiz, ao mesmo tempo deixando ela numa situação deplorável e que, infelizmente, não se tem muito mais informação ainda disponível a respeito desse caso, mas é algo que ainda estamos procurando. E ele só encerra a carta, né, a tréplica, com esse parágrafo, né? Não são homens como o bacharel Cândido José de Moura que devem reger os povos em nome de Vossa Majestade Imperial. Eles são dignos de melhor sorte. Quem não teve remorso de arruinar sua própria mulher, reduzindo-a à necessidade, que não fará com a viúva e órfãos desvalidos que perante ele litigarem. Os iníquos juízes de Israel, no falso que levaram a casta Susana, acharam o jovem Daniel para livrar esta, e castigar aqueles como ele mesmo nos afirma no capítulo 13. Porém, acharam sempre os povos profetas para os defender? Ou ficarão sujeitos aos caprichos de um homem do caráter que apresenta o bacharel Cândido José de Moura? Bom, para encerrar, eu espero que esse pequeno compilado, quase uma redução deste conflito, ter sido enaltecido por essa apresentação. No momento da pesquisa, como eu disse algumas vezes, essas fontes carecem de um pouco mais de trabalho, porque elas são muito densas e tem muita coisa interessante atribuídas a elas que eu de fato não coloquei aqui por causa do tempo, mas muitos dos apontamentos a respeito da passagem do cólera pela província e necessariamente a corroboração de certos fatos, além das acusações, né? No caso, o próprio Sávio de Almeida vai apontar certa mortandade do cólera que não destoa muito do que acusa o Domingos, né? Se isso foi culpa do vigário ou não, é outra questão. Assim como a disponibilidade do Diário de Pernambuco de sempre promulgar esse tipo de discurso, né? Essa pronta apreciação, né, por parte dessas correspondências, que ao mesmo tempo falam de uma certa influência do padre, porque não é a primeira vez, não vai ser a última que ele vai publicar os seus conflitos através do veículo, mas também a conjectura geral, né, a que ponto esses conflitos saem de fato desse âmbito de gestão pública e eles tornam apenas algo mesquinho, se permitir falar, né? Uma coisa tão acho que mesquinha é a palavra que eu consegui pensar aqui, mais apropriada. E como âmbito de segmento agora, a partir de agora, é de novo continuar à procura dessas outras fontes, né? E junto com essa corroboração, poder pintar de fato esse âmbito, né? Perdão, esse cenário de gestão, né? de transmutação da gestão pública.
onde você tem a figura do vigário de Padre Domingos José, e além do padre do vigário de Pilar e outros que na fonte oficial nós temos acesso, que exibem em si essa, no caso dele em particular, caricatura, mas de todos eles essa figura muito única nessa relação entre as instituições, né? E que, dado o avanço das modificações administrativas e jurídicas, vai ser aos poucos dando lugar a uma postura mais unificada junto à Cúria Romana, né? A introdução de preceitos ultramontanos, você vai ter, principalmente a partir da década de 70, com a questão religiosa em si, e culminando no fim da proclamação da República. Eu espero que tenha sido claro. Mais uma vez eu agradeço a todos, e aqui estão algumas referências que eu utilizei, algumas das imagens, as fontes oficiais, o Diário, a Hemeroteca Digital Brasileira e as... Obrigado. Obrigada, Lídio. Muito bem, pessoal, vamos iniciar então a discussão. Fiquem à vontade para trazer os apontamentos, levantar as mãozinhas, fazer questões, comentários. Lembrando que para a gente esses momentos de apresentação dos avanços das pesquisas, né, de cada avanço pequeno, médio ou grande que a gente vai tendo aí com os nossos trabalhos, é muito importante realmente essa troca, porque isso nos ajuda sempre a ter uma noção melhor, né, de como que está o trabalho, como estamos avançando, suas questões, suas potencialidades e possibilidades ainda de desenvolvimento. Então, para eu não ficar aqui só eu fazendo perguntas, né, como sempre, eu peço que vocês se manifestem. Lídio está recebendo aí as saudações dos companheiros. Obrigada, gente, pela presença. Quem quer começar? Eu sempre acho que vocês combinam de não fazer perguntas uns para os outros nesses momentos. Não sei por que eu tenho essa desconfiança. Muito desconfiada essa professora. Bem, enquanto então vocês vão pensando aí, eu vou fazer minhas questões para o Lídio. Lídio, essa coisa de ser orientador do trabalho e fazer questões é sempre isso, né? Uma sacanagem contigo, porque eu acabo aproveitando também para fazer a orientação, né, de certo modo. Mas, assim, eu estou vendo, né, você ter encontrado esse material, essas novas informações sobre o Domingos José, e como a gente ficou empolgado, né, com essas outras informações que davam mais concretude para as hipóteses que já estavam sendo levantadas, tanto no TCC quanto no início do projeto. Então, essa informação aí dele andar com capangas, né, e em 1846 isso ter sido jogado publicamente pelo presidente da província no relatório da fala oficial, né, assim, realmente é uma exposição grande, né, dentro daquilo que a gente estava vendo dele. E aí eu fico pensando várias coisas, muito em termos de várias análises que são feitas a respeito desse clero oitocentista, que de fato está assim, né? Está tão permeado nos meandros das relações de poder e dessa função dupla, né? Que a gente está sempre discutindo a partir do seu trabalho entre ser um eclesiástico e ser um funcionário do Estado, né? Um funcionário da coroa. E assim, às vezes eu fico pensando quanto que o fato dele ser português interferiria ou não nesses conflitos todos. É claro que há uma questão aí que é da trajetória pessoal dele, vamos dizer, da sua personalidade, como o Sávio de Almeida fala, né? Que talvez seria a personalidade dele, mas às vezes eu fico pensando nele como um representante, talvez, de uma geração
formada aí, né, de certo, lá nos bancos da Universidade de Coimbra, e é uma pena a gente talvez não ter outros dados que pudessem corroborar melhor como que era de fato essa formação dele, né, se ele estava lá. Ele provavelmente estudou, né, em Portugal, se formou lá, mas se formou onde? Um pouco mais para a gente entender melhor o background intelectual, mais teológico dele. Eu acho que com trabalhos comparativos de outras figuras desse período, talvez a gente pudesse ter uma ideia. Eu fiquei lembrando de um trabalho muito bacana que tem sobre o Antônio Feijó, sobre o regente, né? Tem uma biografia de uma pesquisadora da Unicamp que fez sobre o Feijó, que é interessantíssimo, que ele vai falar muito desse, quer dizer, ela vai montar a trajetória dele, mas falando, é lógico, né, do contexto da formação dele, como é que ele era e tal. Então, enfim, às vezes eu fico pensando nesse aspecto. Por outro lado, eu queria que você um pouco assim falasse algumas coisas mais. Por exemplo, como que esse seu capítulo, que você falou que é o capítulo 2, como que ele está articulado com os outros capítulos da sua dissertação e da importância que tem de trazer esses conflitos, né, de jurisdição, da administração do clero. Então, como que eles estão articulados? Aí eu acho que na hora de você explicar isso, você explicar um pouquinho para a gente a estrutura da sua dissertação, como que você pensou ela, a gente consiga inserir melhor, né, esses momentos aí, essa problemática. Porque me parece, ouvindo você falar, que é claro que esses tempos de crise e da crise epidêmica, elas revelam muito das mazelas das estruturas do Estado, né, desse Estado, dessa província, a falta de tudo, é muito precário, né, e realmente a mortandade foi muito forte, e isso desestruturou muitas das coisas que deveriam funcionar, né? Esses padres, de fato, eles ficam sobrecarregados de funções, de atribuições, porque o padre, ao mesmo tempo que ele tem que cumprir lá suas funções eclesiásticas, ele acaba também virando médico, enfermeiro, ele tem que dar conta de muitas coisas, né? E eles estão sujeitos também a esse adoecimento. E, enfim, para a gente jogar um pouco desse seu elemento específico que você trouxe dentro da estrutura e daquilo que você está pensando para o seu projeto como um todo, tá? Essa é uma questão. E aí, um outro momento que eu fiquei pensando também, quando você mostra ali a réplica do juiz, e aí ele faz um comentário, quer dizer, a gente tem que ficar aguentando aqui o Domingos José aqui na província e nas outras províncias, né? Ele sai por aí falando jogando, né? Desculpe aí eu falar o termo feio, né? Para ficar aí registrado, mas ele fica lavando roupa suja aí em público, né? Será que a gente não encontraria referências na imprensa baiana, na imprensa do Rio de Janeiro, da corte? Será que não valeria a pena, talvez, fazer uma busca aí nas outras, na região, em Sergipe, não sei, assim, porque é claro que essa imprensa, a gente não tem toda essa imprensa mapeada e disponível na hemeroteca digital, mas alguma coisa, de repente, que tem, principalmente no Rio de Janeiro, quem sabe, né? Eu fiquei pensando isso, mas pode ser só uma suposição boba aqui no meio. E aí uma outra pergunta que é mais curiosa, assim, que eu fiquei passando pela cabeça, eu não me recordo mais. A dona Rosa, ela era filha de um padre? Ela era filha de um vigário, de um reverendo? Tá, então você já falou que sim, né? Vejam que há outros âmbitos aí dessas relações que são sempre bem complexas, né? Que estão incluídas aqui também. Que é um conhecimento público, é algo de conhecimento público e, enfim, não é isso que gera ali comoção, né, no debate ali público. Deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa. Essa questão da vigararia geral, eu acho que é um tema interessante, que talvez você pudesse compreender melhor e ver como que estava funcionando aí no período. E até eu lembrei do Demerval, né, que está no esforço de fazer o trabalho dele também sobre os eclesiásticos aí do período colonial. E fiquei lembrando do trabalho sempre, né, a tese do Márcio Manuel,
que vai ser publicada em livro agora pelo SESMAR, que vai sair esse ano. E aí talvez também dar uma consultada, dar uma conversada com o Márcio, para entender um pouquinho melhor dessa estrutura eclesiástica, que como ela ficou, né? Porque talvez tirar os poderes, isso que você mencionou, acho que é interessante pensar, que como o Domingos José, aparentemente, ele não tinha muito apoio político, ou pelo menos de alguns grupos, né? Então, talvez fosse retirado dele, realmente, algumas atribuições. E, enfim, são questões para pensar. Eu sei que você não esgotou toda a trajetória dele, porque, além daquele processo que você mencionou de 1860, do afastamento, tem aquela questão dele ter sido pego lá pelo ex-informata consciente, né? E, enfim, é muita coisa aí para dar conta. Mas ficou tranquilo assim as questões? Se você puder falar um pouquinho sobre isso tudo, e espero que tenha aí dado tempo para o pessoal pensar. Vamos fazer um bloco ou já são muitas questões? Acho que já são muitas questões, né? Melhor tu responder enquanto o pessoal aí vai preparando as próximas. Fica à vontade, Lídia. Obrigado, professora. Sim, mas não me preocupo não, viu? Eu sempre gosto das suas arguições, porque é assim que a banda toca. Tentando, obedece. Bom, em questão assim, da estrutura da dissertação que eu pensei, é um pouco parecido com o que eu apresentei aqui agora, né? Essa parte que eu relato, especialmente a formação do padroado, pelo menos como ele se encontra ali após a proclamação após a independência, é o que eu pretendo dedicar ao primeiro capítulo, precisamente a uma continuação do que foi meu primeiro capítulo do TCC, que é uma análise em cima dessas relações, nessas cerceamentos, nessas modificações nas estruturas eclesiásticas e pública, né? Aí esse segundo capítulo seria precisamente para ilustrar, né, esse caso específico, no caso, esse ponto, né, na carreira do Domingos, que acaba sendo esse meu framing, né, minha cápsula, né, desse debate, desse aspecto desse clero, dessa interação política, dessa figura, né, tão notória. E o terceiro, eu pretendo dedicar já a um ponto de decisão mais explícito, que foi a questão religiosa. No caso, desembocar como essa relação se torna insustentável de fato, e a gente vai ter a prisão, né, do Dom Vital e do Macedo, e a partir dali, para a proclamação da República, é essencialmente uma outra relação, né? Você já vai ter uma reorganização que alguns dos nossos colegas aí, o próprio César está aí ainda, pode atestar, já tem um outro cenário, uma outra postura, né? Eventualmente com a estabelecimento da Diocese de Alagoas, lá no século XX. Essa é a minha ideia. Então, eu me recordo que a gente conversou lá no começo do projeto, incluir um aspecto, um possível quarto capítulo, mas a respeito uma questão mais da secularização, só que isso acabou ficando um pouco mais teórico demais, e eu acho que esse aspecto pode ser trabalhado melhor durante os capítulos que a gente já tem encaminhados, porque a gente viu que o cenário não é muito condizente com trabalhos similares, né, em ambientes mais industrializados, por exemplo. A gente tocou nesse assunto em relação à secularização né, weberiana, né, naquele aspecto bem distinto da realidade brasileira, que com as fontes disponíveis não nos caracterizava. Né? Até fiquei assim se não abandonar, de modificar nesse aspecto, né, de trabalhar ao longo dos capítulos. É interessante ser mencionada a imprensa das províncias, que é algo que eu pensei até, né? Infelizmente não tive o tempo de pesquisar nas outras. Eu estava sendo levado a crer de que ele tem alguma conexão, perdão, passando a moto, que por essa acessibilidade que ele tem com o Diário de Pernambuco em particular,
ele talvez tenha algum vínculo em Recife. Eu não sei se ele tem alguma conexão com a cidade propriamente dita, né? É uma coisa que eu pensava, mas eu vou, de fato, ver que não é muito, não foge muito da personalidade dele de mandar para os quatro cantos as suas defesas, né, digamos assim, para que o máximo de pessoas possam saber. E quanto à questão da vigaria geral, eu me recordei de que lá no esse formato consciente, quem atribui essa punição a ele é o vigário geral, que é um vigário geral colado, enviado pela diocese. Quer dizer que já é uma figura introduzida naquela época, né, 8 anos depois, justamente para gerir. Ele não é o único, se não me engano, o padre Baracho, que é um outro vigário infame, e se não me engano, tem mais um padre que também foi afastado. Depois restaurado. A gente tem toda uma reorganização, já começando ali na década de 60, que vai atribuir essas posturas, esses posicionamentos. Só aí sobre a Dona Rosa, o nome do pai dela era o reverendo, cadê aqui? Francisco de Assis Ribeiro, já falecido na publicação. Então, se questiona, eu não encontrei as minhas menções a ele na correspondência que a gente tem, mas é no mínimo interessante. E como disse, essa parte da carta foi que eu me ative menos hoje, mais por cuidado, que eu acho que requer um pouco mais de melhor avaliação em relação às informações nela contidas. Eu ter respondido tudo. Obrigada, Lídia. Pois é, às vezes eu fico pensando assim, porque sim, ok, é muito tranquilo tu pegar o Domingo José, e eu fui uma das maiores incentivadoras para você focar nele, exatamente porque ele aparece muito assim, ele se destaca muito como, assim, não sei se é o ponto fora da curva, sabe aquela coisa assim, não sei se ele é exceção, ele é regra, eu acho que não adianta a gente nem pensar em termos assim tão, né, polarizados, assim. Ele tanto expressa, eu acho, situações que deviam ser cotidianas ou serem muito recorrentes no meio do clero, de muitos conflitos, de muitos problemas, de muitas questões. Mas aí eu fico sempre pensando também como é difícil, é claro, mapear tudo isso. E aí eu lembro do texto do Craveiro Costa. Quando o Craveiro Costa vai falar sobre o jornalismo em Alagoas, e ele retoma lá, vamos dizer assim, ele vai retomar a partir da ideia de que a vida intelectual de Alagoas, a província de Alagoas, começa com a igreja. E aí ele retoma isso, né, tipo, no período da colonização. E ele fica lá citando vários e vários padres que foram jornalista, foi político, fez isso, fez aquilo e tal. E ele fala muito desse ambiente, né? Vários vigários, vários padres que estavam assim, eram os padres, eles eram os únicos que tinham formação intelectual para assumir determinados cargos. Então, muitos iam por necessidade para a vida política, às vezes muito mais que por vocação. Desculpa, ao contrário, eles iam às vezes muito mais por necessidade para a vida do clero do que por vocação, assim, mas enfim, era uma das funções que eles tinham. Então, eu entendo que é complicado a gente ter um quadro de caracterizações muito desse clero de maneira clara, porque as exceções elas sempre surgem, né? Mas eu acho que fazer isso, trazer numa trajetória as suas questões mais pontuais, mais complicadas, mais diferentes, talvez tenha que ajudar também a você olhar um pouco de como que esse padre estava inserido numa certa forma de existência da igreja naquele período, nas condições do padroado régio, nas condições, né, que a gente está vendo aí do contexto, né? Acho que isso precisaria se destacar no seu trabalho, pelo menos trazer como um dado que vai ajudar a gente a pensar de maneira mais coerente, talvez, alguns temas, né? Enfim, desculpa, gente, eu estou monopolizando. Vamos aí passar para frente.
Professor Pedro, muito obrigada. É você. Então, a minha fala não tem essa condição privilegiada que tem a fala da professora Irineia como orientadora e portanto, numa posição de interlocução, assim, né, Lídio, constante, né, com você. Então, a minha fala é de alguém que escuta, né, que toma contato com o tema a partir da sua exposição. Creio que alguma coisa... Não, fazendo confusão aqui. Bem, então, a minha fala é de alguém que está ouvindo a sua exposição e, a partir dela, reage. E, realmente, isso que Irineia falava agora ao final sobre a figura desse padre, né, é um padre de difícil rotulação, né? Não dá para você encaixá-lo num padrão qualquer, porque ele tem uma trajetória relativamente longa, né? A vida dele não foi curta, e ele passou por várias coisas, né? Então, a coisa dos cabanos, e depois esse cenário que você trouxe aqui de maneira mais incisiva, indo mais para o fim da vida dele, né? Na última parte da vida dele. Então, é alguém que tem, eu anotei aqui, alguém de muitas faces, né? Uma figura complexa na medida em que ele enfecha vários papéis, ocupa vários lugares, move-se em cenários muito diferentes. E até que ponto isso encarna uma figura convencional do padre, todo padre era assim, ou não, né? Ele consegue, pelo seu modo, pela sua personalidade, né? Parece que o sábio em si, coloca essa palavra, ele consegue enfechar características que você vai encontrar nos variados padres. Um padre faz mais isso, outro padre faz mais aquilo. Esse aí parece que gostava de fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Ou gostava de fazer algo e depois mudar, trocar de personagem, né? Enfim, é uma figura muito interessante, muito mesmo, né? E foi na medida que eu fui me dando conta do caráter dessa figura, né, de multifacetada assim, é que eu fui me dando conta de que a sua exposição ela foi deslizando de um tema para outro, justamente por conta disso, né, até chegar na polêmica final, né, na qual você se deteve. Então, você tratou da questão do padroado, você tratou da questão, né, do lugar do padre na administração da morte, né? Aí eu pensei, bem, então ele vai tratar da epidemia, vai tratar da questão da morte, vai tratar do fato de que os cemitérios estão deixando de estar sob o controle mais direto da igreja ou das irmandades e estão ganhando uma administração leiga, né? Uma administração civil, até onde a gente pode dizer, né? Aí estava lembrando lá do João José Reis, o livro dele, né? Nessa época estão construindo um cemitério aqui em Maceió e estão discutindo o lugar onde fazê-lo de maneira que ele não, o cheiro dos mortos não contamine o mundo dos vivos, né? Enfim, você foi conduzindo a exposição por conta da figura ímpar desse padre, né? Por muitos temas, eu fui viajando por eles. Você trouxe a questão das relações eclesiásticas internas, né? Ao mostrar, então, né, o incômodo que a atuação desse padre desperta num outro padre, né? Particularmente esse do Pilar, né? Por outro lado, se esse padre ele tem claramente o entendimento, né, de que ele é um funcionário do Estado, né, ou seja, ele tem claramente a lógica do padroado, né,
orientando, inspirando as suas ações, as suas intervenções. Por outro lado, a gente sabe que esse processo do padroado está entrando em decadência, vai desembocar na questão religiosa, tudo isso que você já falou. E talvez um aspecto que possa ser destacado seja exatamente esse. Ele é uma figura que pensa com a lógica do padroado num tempo em que o padroado vive. Ele não sabe disso, né? Mas a gente sabe, está vivendo os seus estertores, a sua fase absolutamente final, né? O que significa dizer que estão emergindo também na sociedade, na política, forças, né, que já não veem com os olhos de outros tempos, de tempos anteriores, esse papel público do padre, né, atuando em tantas instâncias, fazendo-se presente, interferindo em vários espaços. Então, você tem já figuras que emergindo na administração, querem ver o padre mais voltado para as coisas da sacristia, né? Cuidar das almas e parar de se meter no mundo mais político, digamos assim, para simplificar a conversa, né? Então, daí, quem sabe isso ajude a entender as tensões, né, ligadas ao padre com o juiz, com um outro administrador, com outra figura, né? Enfim, não são perguntas não, Lídio, que eu tenho aqui, mas são observações, impressões, né, que a sua exposição me suscitou. Quero, então, parabenizar você. Enfim, se as impressões aí servirem para você para alguma coisa, ótimo. Se não, pega e joga no lixo. Mas não são perguntas, são observações, né, para destacar um ou outro elemento em torno daquilo que você nos apresentou. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Lídia? Muito obrigado, professor, pela arguição. Muito mais que bem recebidas seus comentários. Esse aspecto, foi interessante você mencionar que esse aspecto multitemático, né, é algo que sempre vem me acompanhando desde a graduação, né? Inclusive no meu TCC, o principal ponto, né, no caso, foi justamente o fim do enterramento nas igrejas e a difícil tarefa de estabelecer cemitérios públicos. Inclusive, o próprio Domingos aparece lá em larga escala, brigando com todo mundo, brigando com médico, brigando com policial, brigando com frei do convento de São Francisco, a Câmara Legislativa, e no final ele acaba sendo nomeado responsável pela construção do cemitério público. Apesar de toda a briga que ele passa, na década de 60 principalmente, ele vai até o fim da vida estar brigando em prol do que ele tem como direito, dos seus poderes. E é um tema que, sem dúvida, o João José Reis me acompanhou, né, durante a graduação, e até hoje volta, né, quando eu lido diretamente com a epidemia, com o movimento higienista, tudo isso é difícil de desvencilhar porque é o recorte temporal. E foi interessante o seu comentário, porque eu me recordei de algo que a professora mencionou mais cedo, que é sobre a geração daquele pertence, né, que se pela idade dele, a gente pode colocar ele, de fato, nesse período de formação em Coimbra. Ou pelo menos, se não diretamente a formação dele, esse legado, né, se puder dizer, o legado cultural / religioso dessa figura, não santa, mas uma figura ilustre, né? Talvez seja isso porque ele se porte dessa maneira, né? Seja essa herança desse padre de autoridade, quase
real, né, real no sentido royal, e que, como você colocou, né, de fato carrega consigo esses, até então a gente não sabia, esses guarda-costas, né, para não chamar de outra coisa, essa presteza com que ele se defende, né, desses ataques, esses inimigos todos que cercam a vida dele, sem dúvida tornam ele, pelo menos o que nós temos, né, da experiência dele hoje, muito distinta, né, dessa uma figura quase, se não fora de época, em transição, né, em conflito com a transição de poder. Ou seja, ele está vivendo uma fase de transição sem se dar conta, né? Quer dizer, ele é alguém de um tempo que já está ficando para trás, sem se dar conta de que esse tempo está ficando para trás. Precisamente. Me permita só mais por favor. Quando você falava, eu me lembrei da figura do padre que aparece no Alienista, do Machado de Assis, que eu li aí uns dias, por conta de um trabalho que eu estou fazendo sobre a questão da loucura de Antônio Conselheiro. E aí eu fui ler o Alienista, do Machado. E o contraste, né, estabelecido muito claramente entre a figura do médico, que é agora o cara que entende, o cara da ciência, o cara da modernidade, né, e o padre, do outro lado, que não pode ficar para trás, ele não pode ser visto como um retrógrado, alguém ultrapassado. Então, ele está ali contracenando com o Simão Bacamarte. Bacamarte também o sobrenome do médico, né? Ele está contracenando com o Simão Bacamarte e ele está aturdido assim. Nossa, o que é isso? Como é que você pode agora administrar a temática da saúde mental sem recorrer às referências religiosas, possessão demoníaca ou pecado, qualquer coisa do tipo, né? Ele está ali muito incomodado com esse novo lugar que a chegada do médico, da instituição hospitalar, né, do hospital de alienados, mais especificamente, atribui a ele que, nos tempos do Padre Domingos, ainda, e na conjuntura do Padre Domingos, né, o Machado está falando do Rio de Janeiro, essas coisas estão acontecendo lá em 1880, por aí. Vai demorar mais para acontecer por aqui. Mas o Padre Domingos não se dá conta de que o Brasil está arrumando na direção aí de uma modernização. Eu também não gosto do termo secularização, né, que você fez ressalvas, mas as pessoas achavam, né, que estavam vivendo um processo de modernização que trazia embutida a ideia de que o lugar do padre é um lugar reservado, né, para cuidar das coisas espirituais e sem incidência na vida pública mais ampla. Então, esses comentários que você fez são super relevantes assim para o trabalho do Lídio. Eu agradeço muito, porque realmente era uma questão que passava tanto no trabalho do Lídio quanto no do Marney e da Hélida, né? Essa coisa do regalismo e ultramontanismo na província de Alagoas, porque, é claro, aqui o nosso território, a gente sabe, estava sobre administração eclesiástica de Olinda, Recife, né, da Diocese de Olinda, e os conflitos do Domingos José são também com a chefia da diocese, né? Então, ele falece logo em 1870, ele não vivenciou aí o estouro da questão religiosa, mas muito desse processo que ele vai sendo cada vez mais pressionado, botado na berlinda, recebe processo, né? Porque, de fato, ele vai capando aí daquilo de uma possível reforma ultramontana que está vindo, apesar de que é necessário a gente observar melhor um pouco lá em Olinda, Recife também, porque a gente sabe,
pelo menos a historiografia demarca essa mudança mais da lógica a partir do Dom Vital, né? Mas antes, os bispos antes de Dom Vital, eles também estavam recebendo já uma certa influência, né? Como é que é isso? E há uma disputa grande ali, né? Tanto a gente tem que lembrar daquele bispo, do bispo que foi assassinado, e que diziam que quem tinha matado era o cônego geral. O cônego geral não, né? O deão, né? Que teria assassinado o bispo em 1869. Não, antes, foi antes. E ele morreu, esse bispo morreu aqui em Alagoas, né? Foi assassinado aqui, em visita. Mas, realmente, assim, eu acho que essa fala do Pedro Lídio é importantíssima aí, leva em consideração aí nas reflexões, porque aí depois a gente já convida o Pedro para sua banca, para ajudar aí a ir avançando mais ainda no trabalho. Já está aceito. Pessoal, mais questões? Agora os nossos companheiros, todos muito quietinhos. Eu estou achando que vocês estão tudo combinado, viu? Tudo combinado. De caso pensado. Bem, se não houver questões, a gente vai passar para o Lídio fazer suas considerações finais. Eu vou pedir licença que eu vou ter que sair. Tudo bem, professor. Tá Obrigada, Pedro. Parabéns, Lídio. Até breve. Obrigado, professor. Diálogo. Obrigado a todo mundo, Irineia. Cumprimento para todo mundo. Bom feriado. Até a próxima. Licença. Até mais. Bem, Lídia, então a gente passa a palavra para ti, para fazer as considerações finais. Agradecemos mais uma vez aí a disposição para trazer o trabalho e participar, né, cumprir aqui as tarefas nossas internas, porque você não é um convidado, né, membro efetivo. Então, por favor, fique à vontade aí. Obrigado, professora, mais uma vez. Eu só tenho a dizer que agradeço de novo a oportunidade, mais do que vou me repetir um pouco, né, mas mais do que demonstrar, né, o que foi alcançado, é ter esse respaldo, que é indispensável para realizar qualquer pesquisa, né, ninguém é uma ilha, né, todo mundo pesquisa e interage uns com os outros aqui, todos os meus colegas aqui presentes, mas também de forma externa. Pela pesquisa em si, eu só posso dizer que, como eu falei, é um processo ainda lento, esmiuçado, né, porque a gente precisa... É uma fonte muito densa, ainda né, como eu falei, a corroboração com a história das ciências médicas, a corroboração com a historiografia tradicional, né, o próprio Sávio, Félix Lima Júnior, essa coisa assim, muito de passo a passo poder encapsular bem esse cenário, né, que de fato, uma coisa que retorna muito é esse tema, né, da gestão pública, e infelizmente nós tivemos experiência recente, né, que nos deu uma chamada de atenção, e que talvez alguns elementos, para não ser anacrônico, alguns elementos dessas preocupações, né, da gestão do cotidiano ainda não tenham sido devidamente modificados desde aquela época, né? Mas sem me estender muito mais, eu agradeço mais uma vez, e eu espero logo mais ter ainda mais coisas para compartilhar com vocês. E é isso, obrigado. Obrigadão, Lídio. Valeu, pessoal. Então, aí a gente combina na nossa próxima reunião, em breve. Eu vou aqui parar a gravação e peço, então, tradicionalmente, que vocês aguardem um pouquinho antes da gente se despedir.